Amém. Graças a Deus. Então, retomando o tema que nós estávamos tratando ontem, falamos sobre predestinação, sobre livre-arbítrio, falamos sobre vários temas voltados a essa questão e comentamos que os arminianistas têm os seus arrazoamentos, eles usam isto para tentar não dar crédito à palavra de Deus no que tange aquelas situações, e são várias, onde a soberania de Deus é demonstrada através da eleição, onde Deus determina, ou determinou, melhor, desde antes da fundação do mundo, aqueles que seriam parte da sua raça eleita, da nação santa, o povo santo de Deus. Nós tratamos ontem sobre a questão de que nós não estamos aqui como filhos dele por mérito nosso ou por uma escolha nossa. Nós estamos aqui porque fazemos parte de uma semente que estava lá na mente de Deus, como o Umbrano nos ensinou, na forma de atributos. Nós estamos lá como uma representação de Deus. Então, nós estamos aqui não por nossa escolha. Nós não optamos por isto. Nós não optamos por servir a Deus. Esta é a nossa natureza. Nós fomos chamados para isto. Isso estava em nossos genes. Nós nascemos com esta fome. Né? Como dizia Santo Agostinho, estou improvisando, nem sei se vou lembrar aqui agora as palavras exatas dele. Ele disse: Senhor, fizeste-nos para vós, e os nossos corações vivem quietos enquanto não repousarem em vós. Então, aquele que é eleito de Deus não vai descansar nessa terra enquanto não entregar sua vida completamente ao seu feitor, ao seu criador, ao seu redentor. Porque fomos feitos para ele. Nosso coração não está descansado enquanto não repousarmos nossa vida nele. Então, aqueles que são da eleição, que têm esses genes, que fazem parte da raça eleita de Deus, eles têm uma vocação, e cada um no tempo oportuno, disse Paulo, recebe de Deus essa vocação, tem conhecimento do seu chamado, e uma vez de posse disso, ele então se vê livre das coisas do mundo. Como dissemos ontem, você pode ter se envolvido lá com o joio e ter se comportado como joio, ter atuado como joio, pensado como joio, falado como joio, ido nos lugares que o joio gosta de ir. Mas quando você recebeu o seu chamado e você soube que você era uma ovelha de Cristo, que você era trigo, então você se desvencilhou daquela vida de joio e passou a atuar como trigo. Mas isso é porque Deus opera em você, na tua vida, no teu pensar, no teu coração, para que você possa atuar como filho de Deus. E ontem nós tentamos encerrar o estudo dizendo, olha, isso porém não é para todos. É apenas para aqueles que Deus predestinou. E essa é a grande queixa do arminianista. Ele diz, não, a salvação é para todos. Eles usam alguns versículos da Bíblia, tentamos estudar ontem aqui, não foi? Para deixar bem claro que a Escritura nos mostra que Deus tem sim um povo eleito, e que o desejo de Deus é que este povo eleito alcance a salvação, tenha conhecimento da sua vocação. Então é isso que as Escrituras dizem, foi isso que o apóstolo Paulo disse, e foi isso que o Mombrana disse. Mombrana disse que a salvação não é para todos, é apenas para aquela raça eleita, aquele povo eleito que Deus separou. Deixa eu ler onde o Mombrana disse isso, na mensagem de Desesperos. Temos de pregar salvação de uma maneira que seja para todos, o que nós sabemos que não é. Temos que pregar como se fosse para todos, porque a palavra diz que Deus derrama da sua chuva, do seu sol para todos. Temos que pregar cura divina para todos, mesmo sabendo que não seja. Está vendo? Jesus veio para salvar aqueles que estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Os teus nomes já estão no livro do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele somente veio para salvar aqueles cujos nomes estavam lá. Quem são eles? Eu não sei. Você não sabe, nós não sabemos, mas Deus sabe. Deus sabe aqueles que são dele. Ninguém pode vir a menos que Deus o tenha chamado. Você não pode ir de encontro a Deus a menos que for chamado por Deus para ir de encontro a ele, para buscá-lo. Isto é verdade. Então, há muitas pessoas que não serão salvas. Nós sabemos disso. Deus sabia disto antes que o mundo começasse, que elas não seriam salvas. Então, o Mombrana, ele disse que, segundo a Bíblia, existem homens que estão, então, o quê? Destinados
a ira, destinados a se perderem. Deixa eu pegar uma outra mensagem, essa não temos traduzida, de 52, experiências. E para vocês, pessoas cristãs chegando esta noite, pessoas se assentando ao redor da cidade, o poder de Jesus Cristo se movendo ao redor, assentos vazios colocados aqui no auditório. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Vê? Ali estão eles. Eles estão despreocupados. Eles tiveram muito líquido de embalsamento injetado neles até que eles não podem. Bem, eles foram predestinados para serem assim. Isso te chocou? Não foi? Mas essa é a verdade. Eu posso provar isto pela Bíblia, que homens estão predestinados a se perderem. Então, em algumas ocasiões, o Umbanda chegou até mesmo a dizer que Deus, de propósito, deixava alguns confusos, a fim de que eles não fossem esclarecidos e que, por consequência, também não fossem salvos. Vamos para uma mensagem aqui do Umbanda? Nós temos tratado disso nos últimos dias, o desvelar de Deus. Agora, o meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. Se Deus não revelar o que eu vou falar, vocês não vão entender. E agora eu vou explicar por quê. Porque eu não falo claramente. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança, e espero confiantemente, que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. Deus tem falado através de mim de uma forma indireta para que alguns não entendam. Está vendo? É uma coisa, às vezes, nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora. Vamos lá, os arminianistas dizem que Deus quer que todos sejam salvos, mas aqui o Umbanda está explicando para você que às vezes Deus pode falar algo através de alguém de uma forma que não seja muito claro. Para que isso? Se Deus quer que todos sejam salvos, não era bom que Deus fosse muito bem claro para que todos entendessem a palavra e fossem salvos? Mas não é desejo de Deus, porque não é para todos. É apenas para os seus eleitos. Os demais vão ter que ficar confusos, vão ter que ser endurecidos. Estudamos isso ontem. É disso que o Umbanda aqui está dizendo. E outros a ponderarem a respeito. Ou seja, enquanto para alguns vai ficar encoberto, vai ficar velado, para outros há um entendimento. A unção do Espírito vai dar para esses outros, que é a eleição, a revelação de tudo aquilo que o profeta, que o ministério trata. Mas veja, isto é feito de propósito, propositalmente. Precisa ser feito desta maneira. Agora, por que o Umbanda disse que ele fazia isso de propósito? Para não ser compreendido por todos. Porque, na verdade, é assim que Deus atua. Foi assim que Cristo atuou. Lembra quando Jesus pregava por parábolas? Para que isso? Para que ele não fosse compreendido por todos. Porque a salvação, o seu evangelho, não é para todos. Vamos ver isso, Mateus 13. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes fala por parábolas? Ou seja, a pergunta que estão fazendo aqui para Jesus é, por que você não fala de uma forma mais clara? Por que você fala de forma encoberta? Por que você não explica claramente certas coisas que você tem dito para nós? Essa é a pergunta que estão fazendo aqui para Jesus. Aí então vem Jesus, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não vejam, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Agora Jesus está mostrando para você que o que ele estava fazendo era algo bíblico. Ele vai dar uma escritura para respaldar aquela atitude de Jesus. Por que ele não estava tentando ser claro para todos? Por que ele não queria que alguns entendessem claramente o que ele estava falando? Porque a escritura diz que tinha que ser assim. A escritura de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então veja, aqui está a resposta para os arminianistas. Eles dizem, não, se Deus quer que todos sejam salvos, então ele vai falar abertamente para que todos sejam salvos. Não é isso que a Escritura diz.
Aqui Jesus está dizendo, citando Isaías, eu não posso falar claramente porque eu não quero que alguns sejam curados, alguns não se convertam e não sejam salvos. Porque depois de ouvir a palavra, eles vão ser relutantes, eles vão resistir à verdade, até chegar ao ponto em que eu vou ter que pôr eles sobre juízo, porque eles vão ultrapassar a linha de misericórdia. Nós vimos tudo isso ontem, não foi? Então aqui está a resposta. Os arminianistas não sabem como lidar com isso. Se Deus quer que todos sejam salvos como eles querem, por que não é tão claro? Aqui ele está dizendo, não é para todos serem curados, não é para todos se converterem, não é para todos serem salvos. Este aqui é o Deus da Bíblia. O Deus arminianista é um Deus que eles inventaram. Então, Jesus está aqui usando essa escritura para dizer aos seus discípulos, eu estou aqui propositalmente pregando sem dizer as coisas diretamente, porque precisa ser feito dessa maneira. Justamente para que alguns então se endureçam, não compreendam, não se convertam e nem sejam salvos. Será então que o que o Umbanda fez foi algo diferente da Bíblia? Foi algo diferente do que Jesus fez? É o mesmo ministério do Filho do Homem, meus queridos. Ele atuou dessa maneira e nesses dias, quando esse ministério se revelou outra vez em carne humana, ele atuou da mesma forma. Estamos aqui mostrando a Bíblia para você. Então, o que Jesus fez foi exatamente a mesma coisa que o William Branham fez, sem explicar claramente certas coisas acerca do seu sino. Ainda que alguns irmãos cheguem até a dizer, não, as fitas estão tudo muito bem claras, não precisamos nem de uma ministração de um pastor, não precisamos nem de um estudo mais aprofundado, ele veio. Para que ele veio? Para que Brian Kosorek? Temos as fitas, já estão claras. Essas pessoas que dizem isso não entendem a Bíblia. Porque uma banda disse, eu não posso ser claro, porque Jesus não podia ser claro. Mas para aqueles que são da eleição, eles vão entender. Mas não vai ser só apenas ouvindo uma fita. Porque tem uma unção nessas fitas. E tem um ministério que Deus tem dirigido, e guiado e conduzido para preparar a noiva, para preparar a igreja de Cristo. Porque esse é o padrão. Nós nunca podemos fugir do padrão de Deus. Então veja, foi por isso que Deus não podia escolher um teólogo para poder pregar esta mensagem. Deus teve que escolher um homem simples e humilde como William Branham, com todas as suas limitações, até de linguagem, justamente para que isso ajudasse ele não ser totalmente compreendido. Como é que é? Eu não entendo esse inglês kentuckiano de Umbanda, ele tinha que ser mais claro. Era tudo de propósito. Deus escolheu um homem simples, humilde dessa maneira. Mas aqueles que são simples, humildes, né, ou aquele pequeno rebanho de Jesus, eles entendem, não se escandalizam, eles recebem e aceitam a palavra de Deus por meio do seu profeta. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, até mesmo a falta de instrução do irmão Branham serviu para os propósitos de Deus. Justamente para que o seu servo não fosse por todos compreendido, tanto pelo seu ensino, quanto pelas próprias limitações que o irmão Branham tinha para ensinar ou para ministrar, como ele mesmo admitia. Eu não sou um mestre, não sou um pastor, não sou sequer um pregador, ele chegava a dizer às vezes. Né? Nós vamos ver aqui. Ah, mas então e o irmão Livei, o irmão Brian, esses outros ministros, não é para tornar a coisa clara, não é para fazer o que o profeta não fez, é para ajudar a eleição. E isso aqui é para ajudar a igreja eleita. Aqueles que não são da eleição continuarão endurecidos, mesmo com todo o esclarecimento que ele veio, que vai, qualquer outro ministro dessa mensagem realmente doutrinado, treinado, possa dar todo esclarecimento para a igreja. Aqueles que não são da eleição continuarão, mesmo assim, endurecidos. Continuarão mesmo assim resistindo à verdade. Então, como nós entendemos que o ministério do irmão Branham era o mesmo ministério do Filho do Homem, então a sua audiência não poderia nesses dias compreender a sua linguagem. Da mesma maneira que também não puderam compreender a linguagem de Jesus. Jesus chegou a dizer isso lá em João 8,43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que vocês não conseguem entender o meu idioma? Por não poderes ouvir a minha palavra. Dois problemas aqui que Jesus apontou que eu quero aqui tratar com você. Então, o que ele disse aqui, né? Primeiro, vocês não conseguem entender a palavra de Deus, né? Porque vocês não conseguem entender a minha linguagem. E esta palavra aqui, linguagem, lá no grego, quer dizer dialeto, quer dizer pronúncia, quer dizer modo de falar que revela o país de origem da pessoa que fala. Então, como Jesus, embora ele fosse judeu, da tribo de Judá, ele viveu na Galileia, que era a terra dos Goíns. Galileia quer dizer isso, ou seja, a terra dos gentios. Lá havia todo tipo, os fenícios, os gregos, estão tudo misturados lá. Os judeus estavam misturados. Então isso, de uma certa forma, influenciou até no dialeto aramaico
ou hebraico dos judeus. Eles falavam um pouco diferente. E Jesus tinha uma pronúncia um pouco diferente, justamente com todos eles lá. Né? Então alguns talvez não conseguiam até entender a sua linguajar. Assim como nós aqui no Brasil, você vai ver que o povo nordestino tem uma forma diferente de expressar, o do sul também tem uma outra forma, não é isso? Assim aconteceu com Jesus. Né? Todos os discípulos de Jesus, por exemplo, todos eles, a maioria, eram ali da Galileia. Só teve um que não era da Galileia, que era justamente Judas. Judas era de uma cidade lá do sul de Judá, bem oposto, né, chamado Cariote, daí o nome dele Judas Iscariotes. Né? Então o único que não conhecia muito bem a linguagem de Jesus, o idioma, a pronúncia, era esse discípulo Judas, mas todos os demais tinham a mesma pronúncia. Né? Então esses podiam entender. Então o que nós temos que entender aqui é que aqueles que são da eleição, eles têm que ter o mesmo sotaque de Jesus. Eles têm que entender a sua pronúncia, eles têm que entender a sua linguagem. Né? Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ter o mesmo sotaque de Jesus, ou seja, nós temos que falar a sua mesma linguagem, nós temos que crer na mesma doutrina, nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma mente, a mesma unção, o mesmo espírito. Você consegue entender isso? Outro problema é que ele disse lá, é por vocês não entenderem o meu idioma, a minha forma de expressar, a minha pronúncia, né? Vocês também, por consequência, também não vão conseguir entender a minha palavra. Foi isso que ele disse? Vamos lá. Porque, por não poderes ouvir a minha palavra, ouvir. Se vocês não vão conseguir me entender, vocês não vão conseguir me ouvir. E Jesus disse lá em outras ocasiões, as minhas ovelhas, aqueles que são da eleição, elas ouvem a minha voz. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aqueles que são da eleição, aqueles que são as minhas ovelhas, eles vão abrir a porta, então eu vou entrar em sua casa, e eu vou cear e ele comigo. Essa palavra aqui você sabe que é para a era de Laodiceia. Então na era de Laodiceia, embora seja uma era cega, onde a maioria resiste à verdade, há um povo da eleição, senão não estaria batendo na porta. Então ele disse, aqueles que são da minha ovelha, sai da Babilônia aí, sai das denominações, vem para fora, vem para cá, une-se a mim. Porque eu estou juntando mais um povo, juntamente com aquele rebanho que eu estou preparando. Né? Israel já está pronto, mas ainda há outros fora do aprisco que convém a mim ajuntar e agregar para que todos sejam um só rebanho e tenham só um pastor. Nós vimos isso ontem, não foi? Mas alguns crentes não conseguiam ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, no sentido de receber e de entender, como aqueles 70 discípulos. Quando Jesus começou a falar algumas coisas que eles não entenderam, eles disseram, olha, esse discurso é muito duro para nós, eles foram se afastando. E você sabe, Jesus fez questão de ser claro para eles. Nós já entendemos isso aqui. Não apenas por parábolas, às vezes falava coisas que não era para eles compreenderem mesmo. Justamente para que eles rechaçassem aquilo, rejeitassem aquilo. E por que isso? Porque nós temos duas sementes aí. E embora a luz seja derramada para todos, há uma semente que pode ouvir, pode estudar fitas, pode ler fitas, e mesmo assim não vai ser esclarecido, não vai ser entendido. Né? Então, lembre-se que as Escrituras, elas dizem que há um povo que não consegue dar ouvidos à palavra, porque elas já vieram ao mundo desviados desde a sua concepção. Né? Quem de vocês não conhece o Salmo 58? O verso 3, eu vou ler aqui. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, já nascem desviados. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os seus ouvidos. Quer dizer que eles não conseguem ouvir a palavra, ou seja, não conseguem entender. Por mais claro que alguém possa ser para esses. Então, quando alguém ouve, mas insiste em não aceitar o que se ouviu, eles estão então atuando como essas víboras surdas aqui do Salmo 58. Então, porque não há nada neles para que a palavra se hospede e dê vida e os vivifique, os transforme, então isso os impossibilita, por consequência, de compreender essa palavra. Ainda que eles possam ouvir e até dizer que creem. Porque esses, embora nascem desviados, a palavra nos diz que eles são um povo religioso, eles têm um tipo de fé. Jesus disse que foi por essa razão que ele havia então falado por meio de parábolas, a fim de justamente dificultar, até mesmo para esses que se diziam crentes, de entenderem o que ele estava dizendo. Então veja que até mesmo com o povo de Israel, o Senhor também atuou dessa forma.
ele às vezes teve que cegar o seu entendimento, não falar a eles claramente. Porque todos aqueles que morreram no deserto, eles pereceram, porque a Escritura diz que isso havia sido por um ato soberano de Deus. Deus não permitiu que todos que estavam ali compreendessem a sua palavra, até o dia que toda aquela geração que estava ali no deserto passou. Isso é verdade, irmão Diógenes, está na Escritura, Deuteronômio 29, 2-4. Tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos, na terra do Egito. Vocês viram os sinais que eu fiz para vocês, perante o faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, escute isso, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então aqui a Escritura diz, eu não tenho dado para vocês um coração para que vocês me entendam. Não tenho dado para vocês olhos para que vocês realmente enxerguem. Deus disse isso. Ele fez questão de que aquela geração ali se perdesse. E esse mesmo Deus do passado, meus queridos, continua atuando da mesma forma hoje. Estamos mostrando as Escrituras para você. Há coisas que estão nessa mensagem, para nós da eleição, é tão caro, na verdade, é gozo para nós, mas para alguns está encoberto. Por que isso? Porque Deus continua operando do mesmo jeito. Ele não está dando um coração para entender, olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Então, é Deus quem faz você entender a sua palavra. Não é você por esforço, por dedicação. Se Deus não te der esse coração, você vai continuar sem entender. Você vai continuar relutando contra Ele. Então é Deus que faz você entender, é Deus que faz você aceitar a sua palavra. E isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio de alguém, com uma escolha, com um esforço que alguém pessoalmente possa dar. Ou ter um desejo de ouvir ou de aprender. Somente para aquela nova geração, então, que depois veio, que surgiu e que herdou a terra prometida, é que o Senhor deu então para eles um coração para entender, ou seja, deu a revelação da sua palavra, deu olhos para ver, deu ouvidos para ouvir. Então, a menos que Deus mesmo conceda um coração para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir, nada pode acontecer. E isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Amém? E como nós fizemos ontem, apenas mostramos ali alguns arrazoamentos que os arminianistas apresentam para combater a soberania de Deus, desse Deus que revela para quem Ele quer, que dá o seu entendimento para aqueles que Ele quer dar entendimento. Eles dizem, não, Deus faz isso para todos, mas não faz para todos. Não é isso que a Bíblia diz. Há uma outra escritura, nós lemos algumas ontem, né? Quero ler mais uma outra aqui, um outro arrazoamento que os arminianistas usam. Apocalipse 22, 17. Nessa lista que eu andei procurando aí que eles fazem, isso aqui está na lista deles. Na maioria você vai encontrar isso aqui. É um arrazoamento bíblico que eles usam. Olha, Deus quer salvar todos porque Ele é bom para com todos. Aqui diz, quem quiser receba de graça a água da vida. Eles usam aqui para dizer, olha, a água da vida, a salvação, está disponível para quem quiser. Né? Basta você buscar, basta você desejar. Só que o apóstolo Paulo disse que, na verdade, aqueles que querem são aqueles que Deus colocou neles o querer. Filipenses 2,13. Porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. O que é esse querer que Deus coloca em nós? Aquele coração para entender, aqueles olhos para ver, aqueles ouvidos para ouvir. É Deus. Então, aqueles que receberam esse querer, eles vão querer da água da vida. Então, nós queremos isso. Você quer isso. Por que isso? Porque antes de você querer, Deus colocou em você este querer. Deus colocou em você um coração para ser iluminado pela palavra. Né? Tirou aí o coração de pedra e colocou um coração de carne para ser obediente a Deus e a sua palavra. Então, veja, é Deus quem põe nos eleitos o querer e o realizar. Ele não faz nada pela metade. Aquele que começa a boa obra em vós, a terminará. Se Ele colocou em vocês o querer, meu irmão, não vai deixar nada pela metade. Se Ele tem o desejo de salvar você e a sua família, Ele vai pôr esse querer e vai cumprir este querer na tua vida. Amém? Diga graças a Deus se você crê nisso. Então, Deus não fica apenas assistindo, como querem os arminianistas, você para ver se você decide, para você se opta por Ele, né? Deixando os eleitos sozinhos decidirem se quer aceitar ou não. Deus faz com que as coisas aconteçam.
Deus faz com que todas as coisas cooperem para o teu bem. E nós temos ministrado isso em várias ocasiões. Às vezes Deus nos instrui, Deus nos chama a Ele, até mesmo através da dor. Até mesmo através de algum problema, que Deus permite isto. Mas é para chamar os seus filhos para si. Né? E que Deus quiser fazer, ou que Ele achar necessário fazer, para buscar uma ovelha perdida sua, Ele fará. Né? Então é Deus mesmo quem faz toda essa obra, colocando em nós a sua vontade, mas esse querer de Deus, como nós temos visto, ele só tem um efeito em quem? Nos eleitos, na igreja eleita. Então, voltamos à mesma questão que nós abordamos ontem. A salvação é para todos? Não, não é para todos. Estamos falando algo contra a Bíblia? Estamos mostrando a Bíblia. E estamos mostrando a mensagem, mostramos como a Bruna disse, mostrei agora há pouco. Nós temos que pregar para todos, embora sabemos que não seja para todos. Né? E eu quero ler algo aqui que o Moniveio falou, num dos sermões dele que nós temos traduzido. Quem é este Melquisedeque? Número 6. Você sempre foi um filho de Deus. Você crê nisso? Amém. Diga assim, eu sempre fui um filho de Deus. Você teve uma representação nele, você foi um atributo dele. Amém. Agora, ouça o que eu vou dizer a você. A teologia mais podre e fétida e liberal de todo este mundo veio sob a face do homem na forma do arminianismo. Os arminianistas, eles disseram, vocês são réprobos, e Deus desceu e salvou uma cabra, e Deus desceu e salvou um porco. Ele nunca salvou uma cabra, ele nunca salvou um porco, e jamais salvou uma galinha. Isso é uma mentira do inferno. E se você acredita nisso e aceita isso em seu crânio, hoje há algo de errado com seu espírito. É o que nós estamos tentando explicar isto. Né? As naturezas não podem ser mudadas. Não foi Deus quem fez a natureza daquela semente que foi lá imiscuída, inserida, a raça humana, a semente da serpente. Não foi Deus quem fez ela. Mas Ele deu liberdade, porque veja, Deus disse a Eva, vai haver uma luta aí constante entre a tua descendência e a descendência da serpente. Quando Deus viu o que Eva fez, Ele não poderia ter ali ter destruído aquela semente para evitar essa luta toda? Não. Deus deixou que aquela semente vingasse, mesmo não sendo dele. Ele deixou que isso acontecesse, como consequência do pecado, como consequência da queda. Mas aqui o que nós estamos vendo é isto. Não tem como mudar a natureza. Deus não converte a natureza de alguém que é cabrito ou cabra, um bode, em uma ovelha ou vice-versa. Uma ovelha não vai se converter em cabra, uma cabra não vai se converter em ovelha. Então, Jesus aqui não veio para salvar a todos, mas somente aqueles que viriam a ser os seus irmãos e filhos de Deus. Aqueles que Cristo sabia que eram seus irmãos e filhos do Pai Celestial, a esses Cristo veio para salvar. É outra mensagem do Moniveio que eu quero ler aqui. Agora, Melquisedeque, número 8. Nós não somos cães, ou bodes, ou galinhas. Você já veio aqui como ovelha. Se você não veio como ovelha, ainda que perdida, se você não veio assim, não há como mudar isto. Não tente. Uma cabra vai ser endurecida, vai resistir à verdade. Né? Mas nós não viemos aqui como cães, não viemos como bodes, não viemos como galinhas. Jesus não veio para os cães e os bodes e as galinhas e os chimpanzés. Não. Ele nunca veio para redimir a serpente ou a sua descendência. Alguns da mensagem chegam a pensar, eles têm livre-arbítrio, eles podem. Mas aqui esse ministério instruído pelo profeta disse, não, Deus não veio aqui para redimir a serpente ou a sua raça. Ele veio para resgatar os seus irmãos, os próprios filhos de Deus. Foi para esse que Cristo veio. Então veja, embora a semente da serpente tenha se misturado com a raça humana, criando uma miscigenação que não estava no programa de Deus, ainda assim Deus conhece aqueles que são dele, ainda que estejam todos misturados. E as obras de cada um sempre são evidenciados, ou melhor, as obras de cada um sempre vai evidenciar a providência de Deus. Quero ler aqui uma mensagem de Mambrana, que não temos traduzida, Batalhando pela Fé que uma vez foi dado aos santos, de junho de 53. Ouça o que Mambrana vai dizer aqui. Tudo ao longo da Escritura pensamos em Babilônia, porque o mundo religioso sempre começou lá. Quando Babilônia apareceu pela primeira vez, olha ao longo da Bíblia. Babilônia apareceu lá atrás. Sabe, Nimrod
construiu a Babilônia. A primeira Babilônia foi chamada de Portões do Céu. Depois foi chamada de Confusão. E é onde a idolatria começou. Nimrod era um filho de Cã, que veio de um filho de Caim. Observe as sementes quando elas surgirem. Então, essas sementes estão juntas. E aqui o Mammona aqui está mostrando. A semente da serpente, ela é uma semente religiosa. É disso que ele está tratando. Eles construíram uma Babilônia para poder cultuar e servir e adorar a Deus, embora seja do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Mas eu vou ter que criar um parênteses aqui para tentar explicar o que o Mammona disse. Eu talvez vou ter que ler de novo, porque não sei se você prestou atenção na leitura que fizemos. Aqui o Mammona disse, aqui é onde a idolatria começou. Nimrod era um filho de Cã, que veio de um filho de Caim. Isso está correto? Vamos lá. Se você for pegar a Bíblia, você vai ver que lá em Gênesis 5, na genealogia, diz que Cã não veio de Caim. Cã veio de Noé. Cã era filho de Noé. Como é que agora o Mammona vai dizer que Cã era filho de Caim, descendente de Caim? O que é isto? Oh, irmão Jorge, eu sei o que é isso. O Mammona conhecia essa Bíblia. O Mammona conhecia, ele não tinha ministério, não tinha conhecimento teológico. Mammona, é aí que os críticos gostam de entrar nisso aqui. Entende? Aqui está pronto que o Mammona não conhecia a palavra, não tinha nada, como alguns dizem. Agora, do que o Mammona aqui está falando? Será que o Mammona está contrariando a Escritura, que diz que Cã é filho de Noé? Por que ele foi dizer que Cã era filho de Caim? O que o Mammona aqui está dizendo é que lá na arca, a semente da serpente já estava ali, de alguma forma. É isso que ele estava dizendo. Agora, por que o Mammona foi expressar dessa forma, sendo que, de acordo com as Bíblias, não seria uma linguagem correta? Vamos lá, você tem que prestar muita atenção. E eu vou trazer aqui Jesus Cristo como modelo. Se você conseguir entender as palavras de Jesus, você vai conseguir entender essas palavras aqui enigmáticas do William Branham. Isso aqui é um daqueles pequenos exemplos que o Branham deu para você. Olha, eu não posso aqui falar claramente. Eu tenho que falar de uma forma confusa para que alguns se escandalizem. E tem um motivo bom para se escandalizar? Isso aqui. Como se ousa dizer que Caim era pai de Cã, se a Bíblia diz que Cã era filho de Noé? Isso aqui é o suficiente para um incrédulo, uma semente da serpente, até abandonar a mensagem. Não, eu não quero saber disso. Isso aqui está errado, isso aqui não é Bíblia. Mas eu disse, tome Jesus como exemplo. Veja, Jesus, quando se dirigiu para os judeus que diziam crer nele, mas não criam, isso está em João 8, Jesus disse, bem sei que vós sois filhos de Abraão, mas vocês querem me matar, então vocês são filhos do diabo. Ele disse, eu não nego que vocês são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. E é isso aqui que o Mammona aqui está fazendo conosco, nos dando esse entendimento dele. Então, quando o Mammona aqui diz que Cã é filho de Caim, o que ele está dizendo isso? O que ele está querendo dizer com isso? Vamos lá. A Escritura mostra que Cã é filho de Noé. Naturalmente. Na carne. Na carne, Cã era filho de Noé. Mas o que o Mammona aqui está tentando explicar para você é que espiritualmente ele era um cainita. Ele era da descendência de Caim. Quando Jesus disse, vocês são filhos de Abraão, do que ele está se referindo? Carnalmente. Naturalmente, vocês são israelitas, vocês vieram de Israel, vocês vieram de Abraão. Mas naturalmente vocês querem me matar porque vocês são cainitas. É isso que Jesus disse e é disso que o Mammona aqui está tratando. Então, se você consegue entender que há uma descendência espiritual de Deus e uma outra descendência espiritual de Caim, você não vai ter dificuldade de entender isso. Ainda que na carne pode ser filho de Abraão, pode ser filho de Jacó, porque as sementes estão misturadas, queridos. Você consegue entender isso? Agora, eu disse que ia criar um parênteses, então ainda estou dentro desse parênteses aqui. Vou ler uma palavra do Mammona lá da mensagem, a semente da serpente. Veja o que o Mammona vai dizer aqui. Agora, Noé e seus filhos, os quais saíram, Cã, ele está dizendo que Cã é filho de Noé. Mas ele disse que Cã era cainita, mas eu acho que você já entendeu. Levanta a mão e quem já entendeu isto. Para registros que estão ouvindo, os irmãos aqui levantaram suas mãos. Então aqui ele diz, Noé e seus filhos, os quais saíram, aí ele cita Cã, Sem e Jafé, saíram da linhagem justa. Carnalmente vieram da linhagem justa. Eu creio que o Mammona deve ter dito isso, mas quem enfatizava bastante era o irmão Oliveira.
Moleveio disse que Noé era o último da raça pura que existe, ou seja, não havia mistura no sangue de Noé. Noé era o último puro que havia. Os outros já estavam misturados. Né? Então eles vieram da linhagem justa. Como a semente chegou ao fim? A semente veio na arca, já estava ali. De alguma forma já estava ali, mas não podia ser de Noé. Mas então por onde que veio? Se Cã é filho de Noé na carne, como que ele poderia ser filho cainita? Se Noé era puro. Tenta deduzir aí. Umbanda vai dizer, a semente veio na carne, assim como no princípio, através da mulher, suas esposas. Conseguiu entender? Se Noé era puro, e Cã, sendo ímpio, descendente de Caim, não pôde vir dele, de onde que veio? Por onde que veio? Pelas suas esposas. Foi através delas que veio, a semente passou pela arca. Porque havia uma mistura, mas Noé foi o último que ainda não havia se misturado. Então talvez não foi somente a esposa de Noé, mas talvez as outras esposas, né, dos outros filhos de Cã, ou de Sem, de Jafé, também puderam levar adiante essa mesma mistura. Né? Então, elas carregaram a semente de Satanás através da arca. Por que alguns criam tantas doutrinas absurdas dentro dessa mensagem? Elas carregaram a semente de Satanás através da arca, assim como Eva embalou a semente de Satanás para dar à luz a Caim através da mulher. Alguns nessa mensagem tinham criado teorias absurdas. Eu li um estudo que alguém mandou para mim, irmão Jorge, lê isso aqui, revisa para mim, vê se você concorda com isso. Eu não vou dizer o nome do ministro, mas ele criou uma doutrina dizendo que a semente da serpente não veio pela arca. Não veio pelas esposas, como o Umbanda explica tão claramente aqui para você. Ela surgiu depois de novo quando houve um ato de adultério. Quando alguém, um dos filhos de Noé, teve relações sexuais com a sua nudez. Ou seja, no caso, a nudez de Noé é a esposa dele. Criaram toda uma linguagem para dizer, olha, houve um ato de adultério ali novamente e ali outra vez surgiu. Mas não foi assim. A semente da serpente surgiu através de um único ato de adultério que foi lá no jardim. Não foi preciso um outro ato de adultério. Tudo o resto é só uma consequência. Mas alguns criam isto. Não, porque não houve semente da serpente na arca. Tudo teve que começar de novo através de um outro ato ímpio, fornicário, adultério. Não foi isso que o Umbanda ensinou. Aqui ele está dizendo, a semente passou pela arca. Então, quando você entende isso, você vai conseguir entender por que o Umbanda disse que Nimrod era filho de Cã e Cã era filho de Caim. Porque essa semente passou pela arca. Está claro aqui? Sim. Se as pessoas não desprezassem isso, irmãos, não haveria espaço para tantas doutrinas falsas que são inventadas, né? São grupos da terceira etapa aí que inventam isto. Ok, fechando parênteses aqui, voltamos para aquela leitura, porque nós estamos lendo a mensagem de Umbanda, batalhando pela fé. Depois a Umbanda continua dizendo o seguinte, veja o que eles carregam. Descubra onde sua semente está. Agora, o que é? Agora, Caim e Abel eram ambos homens muito religiosos. E um deles era o tipo de Cristo. E o outro era o anticristo. Caim era tão religioso quanto Abel. Amém? Observe-o. Então, muitas vezes você percebe, olha aqui, assim como Caim matou Abel no altar, assim Judas matou Jesus no altar. O qual Caim e Abel eram tipo de Judas e Jesus. No transcorrer de tudo existem os prós e os contras. Olhe na arca. Havia uma pomba e havia um corvo, ambos assentados na mesma arca, no mesmo poleiro. E um deles estava disposto a subir. Os dois podiam voar. Ambos eram aves. E um, se você notar, era de uma dieta. Quando eles soltaram o corvo, ele pôde voar da carcaça, de carcaça morta para carcaça morta, e comer e ficar satisfeito. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola dos pés. Uma pomba não possui nenhum fel, então não pode digerir isso. Que tipo bonito da igreja. A igreja não pode comer qualquer coisa. A igreja não vai dar ouvidos a estranhos. Né? Mas há alguns que ouvem de tudo, se alimentam de tudo. Né? Como a pomba, como aquele corvo, né? Ok. Quando eles soltaram o corvo, ok. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola dos seus pés. Amém. Que tipo bonito da igreja. Um homem disse, bem, eu sou cristão, mas eu posso fazer o que eu quiser. Nós não estudamos isso ontem? O que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser vencido, me sujeitar a nenhuma delas. Se você é um filho de Deus, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que Deus quer que você faça. Você é servo dele, você não é mais servo do teu livre-arbítrio. Jesus pôde servir a Deus porque, uma banda disse, Deus não deu seu filho o livre-arbítrio para fazer o que ele queria. Ele era um servo do seu pai, então Cristo fez aquilo que o pai lhe ordenou. Se somos servos de Cristo, temos que ter esse mesmo espírito, queridos. Não devemos fazer o que nós queremos. Mas uma banda disse, alguns chegaram para ele, olha, eu sou um cristão, e por eu ser um cristão eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Irmão, isso mostra outra coisa. Alguém que pensa assim. O homem é conhecido por suas obras. Seus frutos dão testemunho do que você é. E este velho corvo podia ir de corpo a corpo e comer carcaça morta e se sentir satisfeito, mas a pomba não encontrava descanso para a sola dos seus pés. Ela voltou para casa novamente, e todo homem que é nascido de Deus, você pode se desviar ou cair. Mas se você é nascido de Deus, você está voltando para a arca como qualquer coisa no mundo. Você vai ter que voltar para a arca, você vai ter que voltar para a palavra, você vai ter que voltar para Deus. A igreja do Deus vivo terá que se mudar para a arca. Você não tem nenhum fel, você não aceita comer qualquer coisa, você não ouve qualquer coisa. Né? Deus fez tudo isso quando Ele te purificou e fez de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Diga graças a Deus por isso. Então veja que aqui nós podemos entender que existe aí duas sementes. Há dois povos aí. Existe bodes, né, e ovelhas. Mas os bodes não podem se converter em ovelhas, ovelhas não podem se converter em bodes e cabras. Na verdade, não existem bodes e ovelhas, porque é assim que alguns estão ensinando. Né? Você é bode e ovelha. E depois você decide o que você quer ser. Quer continuar sendo só bode? Ou quer continuar sendo só ovelha? Todos nascem com propensão para ser qualquer uma das duas coisas. O arminianismo ensina isso. Mas na verdade só existe o quê? Ovelhas. Só existe ou ovelhas ou bodes. Não existe alguma coisa misturada aí. Deus vai salvar somente aqueles que estavam nele como sua representação. E ele toma aqueles que são seus e os adota. Ou seja, ele dá a esses filhos, as suas ovelhas, autoridade. Dizer que você recebe adoção quer dizer que você recebe autoridade. Vou pegar aqui um sermão do irmão Oliveira para você entender isso. A semente sinal do tempo do fim, número 2. Aqui ele vai dizer o seguinte. Não existem ovelhas bodes. Não. Essa vida não existiu desde a eternidade, do próprio Deus. Deus não vai trazer uma vida que não seja dele. A adoção não é onde Deus toma um bando de bodes e os transforma em ovelhas. Isso é muita tolice. Essa palavra adoção significa colocar, ou seja, dar a prova, dar a posição. Tudo bem. É isso que Deus faz com a sua eleição. Ele dá aos seus filhos autoridade. Posição de filhos, ele adota como seus filhos. Então somente as ovelhas de Deus é quem pode então o quê? Nascer de novo. Os bodes não podem. Porém, os arminianistas tentam provar que até os réprobos podem ser salvos. Que os bodes, as cabras, as galinhas, né? Quando Paulo disse que esses são aqueles que o quê? Rejeitaram a fé. Os réprobos rejeitaram a fé. Eles ultrapassaram a linha de misericórdia. Estudamos isso ontem, você entendeu. Por que eu tive que ler vários parágrafos para você entender bem isso? Para isso ficar muito bem claro. E por que eles ultrapassam essa linha de misericórdia, essa linha divisória? Porque eles rejeitaram a verdade. Deixa eu ler o que Paulo disse, 1 Timóteo 3,8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Os arminianistas pegam escrituras como esta e dizem, mesmo sendo um réprobo quanto à fé, eles podem ainda ser salvos. Eles são bodes, mas podem virar ovelhas. Eles estão mudando o sentido das escrituras. O que Paulo aqui está dizendo que essas pessoas são réprobas quanto à fé, quer dizer, ultrapassaram a linha de misericórdia. E hoje entendemos, aqueles que passam, né, não tem mais arrependimento, nem sente desejo de buscar a Deus com arrependimento por algum pecado seu. Né? Então, mas aqueles que ainda não passaram por essa linha, ainda há remissão, ainda há arrependimento, eles sentem que eles têm errado, têm falhado, mas aqui a Escritura está falando daqueles que não sentem necessidade de se arrepender, de ser salvo ou de mudar as suas vidas. Mas há um grupo teológico que diz, não, esses réprobos, eles podem ser salvos. Agora eu vou pegar um sermão do irmão Oliveira. A semente de discrepância número 10, pregada em 95.
Não é engraçado? O mundo quer dizer a todos que somos todos réprobos. Você é um réprobo quanto à fé, mas basta aceitar Jesus por livre-arbítrio e você é salvo. Em outras palavras, somos todos cães que podem nascer de novo. E que todos os porcos podem nascer de novo. E que todos os bodes podem nascer de novo. Por que eles pensam assim? Porque eles não sabem, eles não entendem a semente da serpente. Enquanto eles não entenderem isto, eu sei que é duro para alguns, mas enquanto eles não entenderem isto, eles nunca vão poder compreender essas coisas. E vou dizer isso, os réprobos, os bodes, os cães, as galinhas podem ser salvas. Aí ele continua, a doutrina da reprovação é uma mentira do abismo do inferno. Se você é uma semente de Deus, não há como você ser réprobo ou reprovado. Você até pode cair, você pode se afastar por um momento, você pode se desviar, mas se você é semente de Deus, você vai ter que voltar para a arca, não foi isso que Mobana disse? Se você é uma semente de Deus, não há como você ser réprobo ou reprovado. Como Deus pode reprovar um de seus filhos? Ele pode corrigir um de seus filhos, mas não rejeitá-los, eu nunca vos conheci. Deus nunca vai dizer para um filho seu, que é um atributo seu, que tem uma representação, não vos conheço. Ele nunca dirá isso. Mas para uma raça ele diz, não vos conheço. Ele não estará mentindo quando ele disser isso para eles, porque ele realmente não os conhece como filhos seus. Não os contemplou junto com Cristo, porque não são Cristo, não são cristãos. Então veja, esses sujeitos não conhecem a Bíblia. Nós estamos mostrando aqui a Bíblia para você ver as diferenças. E veja que dentro da mensagem você vai encontrar pessoas assim. Pessoas réprobas. Pessoas que resistem à verdade e resistem até o fim. Eles até dirão para você que eles creem na mensagem. Alegando, inclusive, que eles ouvem as fitas e que eles entendem o que as fitas dizem. Mas tudo até parece bonito para você. Eles estão balindo como se fosse uma ovelha, mas na verdade são bodes. O discurso deles é muito parecido como o de um crente fiel. E muitas vezes eles dizem que creem nas fitas, mas na verdade o que eles querem é contender com você. Não, eu entendo o que as fitas dizem, como um disse, as fitas estão claras, não precisamos de ninguém para nos esclarecer. Temos as fitas. Está querendo contender. É um espírito de contenção. E Paulo disse lá em Filipenses 1,16, uns na verdade anunciam a Cristo por contenção. Pregam a Cristo, são crentes em Cristo, mas eles só querem contender. Contenção quer dizer disputar, discutir. Eles querem debater, eles querem altercar, querem sempre rebater, replicar alguma coisa. Então, eles não creem, mas eles querem debater com você. Eles anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. E tem pessoas que ouvem as fitas, mas querem combater, querem contender com os outros. Eu tenho dito isso nas redes sociais. Alguém que ouve as fitas não vai ter esse espírito. Você nunca vai captar esse tipo de espírito, esse tipo de unção, porque é uma unção que faz isso. Alguém que gosta de contender, discutir, há uma unção que está sobre essa pessoa, mas ele nunca vai obter essa unção das fitas. As fitas não vão fazer você rebater ou combater, discutir com alguém. As fitas vão simplesmente dar a você um espírito de humildade para dizer, amém, eu aceito que isso está aqui, eu me rendo a isso aqui. Eu não vou arrazoar contra isto. Não vou resistir contra a verdade. Só um réprobo quanto à fé é que faria isto. Então, a unção das fitas, assim como a unção na Bíblia, na palavra de Deus. E alguém que estuda a Bíblia, alguém que estuda as fitas, não vai obter nenhum espírito que seja contrário a ela. Então, quando alguém diz, eu creio nas fitas, eu aceito as fitas, eu defendo as fitas, mas veja o espírito que acompanha isto. Veja o que mais acompanha a confissão dessa pessoa. Ele não pode extrair dessas fitas nada que seja contrário à sua natureza. Então, a unção que está nas fitas faz você ser obediente a Deus, faz você ter mais temor a Deus. Você não vai poder converter algo que é doce em algo que é amargo, ou vice-versa. E as fitas são doces, queridos. Se você ouve as fitas e crê nas fitas, você não vai sair destilando fel, mas mel. Mas é o que alguns fazem, ficam contendendo. Mas isso é coisa recente, desde o tempo de Paulo. Alguns cristãos ficam discutindo contra mim. Então aqueles que são dessa mensagem, aqueles que são eleitos dessa mensagem, vão ter esse espírito da mensagem, o Espírito de Cristo, que vai fazer você ter mais compaixão, vai fazer você ter mais amor, vai fazer você ter doçura. É disso que você vai tirar das fitas: doçura, amor, compreensão, humildade. Vai fazer você ter mais convicção de pecado, vai fazer você ter mais temor a Deus. É isso que as fitas têm que produzir em você.
e não altivez, não soberba, jactância. Né? Foi por isso que o Umbanda disse em uma fita sua, eu só notei aqui, não sei de onde ele falou isso, ele disse, 100 crentes carnais nunca ficarão na presença de um cristão genuíno. Porque o cristão genuíno não se resume apenas em ouvir fitas. Ele recebe um coração de Deus para entender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Amém? Amém. Vamos para a mensagem do Umbanda aqui. Um profeta semelhante a Moisés, não temos traduzido. Que possamos deixar nossos corações tão envolvidos nele e nossos espíritos tão submetidos. Se você ouve uma fita sinceramente, se você estuda a palavra sinceramente, você vai ter isto. O teu coração vai ficar envolvido com a palavra, com a assunção da palavra. Você vai ter o teu espírito submetido à palavra. Que ele possa se mover e remover o nosso próprio pensamento e simplesmente fazer o nosso pensamento, colocar em nós o querer dele, o pensar dele, confirmando a sua palavra. E então nós sairemos e diremos, verdadeiramente Deus está conosco. Amém? Diga isto, verdadeiramente Deus está conosco. Verdadeiramente Deus está conosco. Amém. Então veja, tudo isso é para você entender. Nós temos duas igrejas aí. Há uma igreja natural e há uma igreja espiritual. A igreja espiritual, ela não vai tentar sobressair, ela não vai tentar provar que ela tem alguma coisa, ela simplesmente é. Ela vai agir naturalmente, dócil, com bondade, aqueles frutos do Espírito, longanimidade, domínio próprio, você vai ter tudo isso. Agora, aqueles que são da igreja natural, eles vão sempre tentar provar alguma coisa. Até alguns chegam a dizer, nós somos terceira etapa, nós temos abertura de palavras, chegam a colocar letreiros grandes nas suas igrejas, nas convenções, nós somos a abertura da palavra. A noiva não precisa disso. A noiva não precisa se jactanciar, a noiva não precisa se sobressair, não precisa ficar alardeando, ela simplesmente tem. Ela simplesmente é da terceira etapa, ela simplesmente tem a fé de arrebatamento, aguardando o momento certo para receber os novos corpos, ser transformados. Ela simplesmente continua dando confissão. Ela não precisa sair para fazer algum barulho, como alguns fazem. Alguns têm feito muito barulho, porque dizem, nós somos astronautas, mas ainda estão se debatendo em suas carroças vazias. Por isso é barulho. A noiva não faz barulho. Ela simplesmente vive a sua vida, dando o seu testemunho. Porque são ovelhas obedientes ao seu pastor. Né? Então, a igreja, ela esteve no passado caída quando ela se organizou, quando ela se denominou, né? Lá de Roma. Mas Deus, ele tem levantado em nossos dias os seus santos nesse tempo do fim. Cristo, que é o segundo Adão, o primeiro Adão pecou e trouxe pecado para todos. Mas o segundo Adão tirou a maldição de nós e nos deu uma nova vida. Aquela Eva que caiu, também é um tipo daquela que caiu lá em Roma. A do Éden que caiu, um tipo da Eva que caiu em Roma. Mas o Umbanda diz que tem uma segunda Eva sendo preparada para o segundo Adão. Quem são esses? Aqueles que são os eleitos, os escolhidos, que tiveram uma representação. Esses vão ter um coração para entender, ou seja, vão ter revelação, vão ter olhos para ver, vão ter ouvidos para ouvir. É essa segunda Eva que Deus aqui está preparando. E nós temos que aqui, por fé, crer que fazemos parte dessa segunda Eva. Você crê nisso? Sim. Vamos ler um sermão do Umbanda aqui, a obra-prima, porque isso é uma obra-prima que Deus está construindo aqui hoje. Observe a grande obra-prima da família. O marido e a mulher não podem ser verdadeiramente uma família, a menos que eles sejam um. Porque ambos, quando se unem, se tornam um só. Então, a noiva, quando se une a Cristo, se torna um só. Eles têm que ser. Se não forem, eles não são uma boa família. A esposa puxando para um lado e o marido para o outro. Eles têm que ter o mesmo espírito, eles têm que ter a mesma fé, eles têm que ter o mesmo parecer. Quando isso não acontece, há separação, há discórdia. Isso tornaria uma família horrível. Mas de acordo com o amor um pelo outro, isso é uma família. E agora, isso foi a obra-prima de Deus. E agora, toda a verdadeira família aqui retrata isso. Vê? E agora, a obra-prima da família chegou novamente. Ele está tentando criar uma esposa que seja fiel ao marido Jesus Cristo. Aquela lá de Roma se desviou, aceitou os substitutos sucedâneos para Cristo, né, trocou a palavra por dogmas, mas há uma segunda Eva aqui agora que vai se sujeitar a toda a palavra. E agora, a obra-prima da família chegou novamente. Cristo e sua noiva, prontos para vir. O segundo Adão, a segunda Eva, prontos agora para voltar para o seu lar. Diga glória a Deus por isso. Então, essa noiva
que Deus está preparando nesses últimos dias, essa noiva ela não pode cair. Não pode. Ela tem recebido de Deus todo o necessário para ser alertada, para ter o entendimento correto. A cone de fogo está guiando ela em direção ao reino. Essa não pode cair. Porque assim como Deus estava em Cristo, agora Cristo está nesta noiva. A sua palavra está na noiva. Na noiva eleita. Para refletir o quê? As mesmas características do seu Pai. Cristo refletia as características do seu Pai, Deus. Nós, a noiva de Cristo, estamos aqui para refletir as mesmas características de Deus, porque temos genes dele, somos da raça santa dele. Então, ela é parte do seu corpo, da mesma maneira que Eva foi parte de Adão. Se no passado a igreja deu ouvidos ao arrasamento, hoje ela não poderá mais ser enganada, porque a pedra de coroa já está fazendo dela o seu corpo completo e perfeito. Não pode mais ser confundida. Quero ler um sermão do irmão Branham. Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha, Deus em seu corpo, Cristo. E Cristo em seu corpo, a noiva. Cristo está no seu corpo. O corpo de Cristo hoje é o quê? É você. Você é o corpo de Cristo. Os teus pés são os pés de Cristo. Se Satanás, ou antes as obras do diabo, estão debaixo dos pés de Cristo e você faz parte desse corpo, então tem que estar debaixo dos teus pés. A noiva é o corpo de Cristo. Que coisa! Deus manifestado em Cristo, Cristo manifestado na noiva. Cristo tem que se manifestar na noiva, naqueles que são eleitos. E assim como Deus tirou do corpo de Adão a mulher, e ela caiu, então Deus tem tirado do corpo de Cristo sua carne, seu corpo, o qual é sua palavra, e está trazendo para fora uma noiva que não se deixará enganar por denominação ou credo. Não, Senhor, mas ele está voltando com a pura e a inadulterada palavra de Deus sendo manifestada. A palavra de Deus está sendo manifestada. Pode haver mistura de sementes, mas ainda há testemunhas dessa palavra hoje. Ainda há, tem que haver. Então veja, Adão não abandonou sua esposa, assim como Cristo não abandonou a sua noiva, porque ela não pode pecar. Porque ela anda de modo digno, segundo a confissão pela qual ela foi chamada. E porque Cristo está se manifestando nessa noiva. Então, ela vai andar como Cristo andou. Ela vai se conduzir, ela vai pensar, ela vai falar, ela vai agir como Cristo agiu. Então, veja que há, portanto, uma recompensa para aqueles que são fiéis à palavra e à vocação e recebem a palavra deste dia. Há uma recompensa para cada filho de Deus que aceitou a palavra de Deus sem os arrazoamentos, sem resistir a ela, sem comprometer essa palavra com nada. E que aceitou também abrir mão de todo o prestígio que poderia ter se caso quisesse ter seguido aos homens ao invés de seguir a palavra. Porque você não pode seguir a Deus e aos homens. Porque muitos homens estão construindo seus sistemas, seus impérios, seus reinos, e é deles, não é de Deus. E você pode estar num lugar desse pensando que está seguindo a Deus, mas você está seguindo ao homem. Você está dando ouvidos ao homem. E Jesus disse, eu estou tirando para fora disso aqueles que são minhas ovelhas e que ouvem a minha voz. Lembrando disso na mensagem provando a sua palavra, haverá uma ressurreição dos mortos. Ele confirmará isso. Ele provará. Haverá um arrebatamento da igreja. Como será? Eu não sei. Mas ele provará. Você crê nisso? Ele disse, vai haver uma ressurreição. Como que vai ser também? Não sei também como é que vai ser. Mas vai acontecer. Tão certo como Cristo ressuscitou, queridos, assim ressuscitarão aqueles que morreram e que dormiram nele. Se você tiver que dormir antes que Cristo venha, creia. Isso é certo. Naquele dia, quando ele vier, você se levantará com eles também. Isso é certo. Ele diz, eu não sei como vai ser, mas isso será feito. Então, essa é a sua palavra. Haverá novos céus e nova terra, haverá um milênio. Ele vai provar isto, porque é a sua palavra que disse assim. E somente os justos estarão aí. Os bodes, as galinhas, os cães, os porcos não estarão. Eles continuarão sendo o que as suas naturezas são. Ele também provará. Isso mesmo. Somente os que foram feitos parte desta palavra. Veja, será a parte deles e a posição deles nesta palavra para a era deles. Esses serão os únicos que estarão lá. Porque é exatamente isso. Ele é a palavra. E o que é uma mulher? A imagem de um homem. E o que é uma igreja? A imagem da palavra. Você é a segunda noiva do segundo Adão. Você tem que ser uma imagem de Adão aí.
Você tem que ser o reflexo da palavra de Deus aí. Amém? Amém. Você tem que refletir a palavra. Não refletir uma denominação, não refletir um sistema de um homem, mas a sua palavra. Então, lá exatamente, somente os crentes verdadeiros na palavra dele conhecem isto e podem crer nessa palavra. E Deus os auxilia a provar isto, mesmo que é verdade. Então, aqueles que creem na palavra, aqueles que devotam sua vida a essa palavra, Deus vai provar para você que essa palavra é verdadeira. Que o que temos aqui não são teorias, não são teologias, não é um pensamento intelectual. Deus vai provar para você. Né? Para que Enoque não visse a morte, Deus o tomou para si. Né? Ou seja, Deus deu livramentos para Enoque, provou para Enoque que Deus estava com ele. Então Deus vai fazer a mesma coisa com cada um dos seus filhos. Deus vai tomar você para ele, ou seja, tudo aquilo que pertence a você. Ele vai tomar para ele, para quê? Para dar livramentos. Ele vai te livrar de muitas coisas. Para que isso? Para confirmar a palavra dele para você. Então a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, o novo céu, nova terra, tudo isso vai ser confirmado por Deus e pela sua própria palavra, vindicando que essa palavra é verdadeira. Mas veja que o Umbanda disse que tão certo quanto saber que você vai ser salvo, também é certo que você terá que ser tentado, às vezes. Porque se somos ordenados a crer em toda a palavra, queridos, nós também somos ao mesmo tempo tentados a não crer em toda a palavra. Muitas vezes Satanás vai fazer alguma coisa para você se desestimular e descrer e desistir. Porque ele sabe que você é uma alma eleita, preciosa de Deus. Umbanda disse na sua mensagem Investimentos, que não temos traduzido: depois de ter recebido esta política que eu estou falando esta manhã, a segurança da salvação, você sempre é tentado. Quando você recebe esta palavra, você sempre vai ter que ser tentado de alguma forma para você não crer nessa palavra. E sempre existe. O reino de Deus não vem pela observação. E nós sabemos que você é tentado. Cada filho que vem a Deus deve ser um filho treinado. E às vezes o filho é treinado por lutas, por provações, por tentações. Você vai ter que sujeitar tudo isso. Você vai ter que passar por tudo isso. E o Umbanda disse que às vezes se desvia. O que quer dizer isso? Às vezes você é tentado e você falha. Você cai. Mas ele nunca desiste de você porque você é filho. A obra que ele começa, ele termina. Amém? Amém. Graças a Deus. Então aqui, irmão, já quase encerrando. Então veja, toda semente da eleição não é confirmada somente pelas suas obras. Não é apenas pela forma como você vive, que você fala, pelo testemunho que você dá, né? Mas pela confissão de fé, pelo tipo de fé, pelo tipo de palavra que você se firma, na qual você se sustenta. Né? Então, essa fé na qual nós nos sustentamos tem que ser a única fé verdadeira que existe e que somente pode vir da palavra de Deus. Deixa eu ler aqui um sermão de Umbanda. Deus guarda a sua palavra, número 1 de 57. Urim e Tumim ficou de fora, porque aquele sacerdócio terminou. Mas o Urim e Tumim de Deus hoje são a palavra de Deus. A palavra é o seu Urim e Tumim. Ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa deste livro. Esta é a verdade eterna de Deus. E no dia em que há pessoas dizendo, nós não precisamos da Bíblia, ela tem sido traduzida 15 vezes ou mais, como vamos saber qual que é a certa? Até que os céus e a terra passem, a palavra de Deus nunca passará. Toda a doutrina e tudo mais da Bíblia, o que temos na igreja, deve basear-se na palavra de Deus, deve vir da palavra. Amém? Amém. Essa semana foi na segunda-feira, estava conversando com o irmão Brian, trocamos vários e-mails. Comentei com ele sobre o tema que ministramos na outra semana, que foi discernindo os bodes Judas, e eu compartilhei, dei para ele o texto, porque como ele está estudando agora a série O Desejar de Deus, que é baseado no sermão do irmão Brana, em um dado momento o irmão Brana cita lá os bodes. Eu já me antecipei e, olha, irmão Brana, se você precisar do material, está aqui, né, para ele dar uma estudada. E comentamos algumas coisas, e em um dado momento, numa das suas mensagens, o irmão Brian disse, olha, eu vou ler aqui, eu vou traduzir. Ele disse algo aqui. Se você fizesse uma pergunta para a maioria das pessoas desta mensagem, e para a maioria dos pastores, dos ministros, você descobriria que a maioria não teria a menor ideia de qual seria a resposta. Que pergunta é essa? A pergunta é, o que é a mensagem?
Mambai disse, pode perguntar para a maioria aí, para os crentes da mensagem, para os ministros, o que é a mensagem? Pastor fulano, pastor ciclano, o que é a mensagem para você? Mambai disse, a maioria não vai saber dar a resposta. E eu, temendo que eu também não soubesse dar a resposta, eu fui para os sermões do Mambrana. Escrevi lá, what is the message? O que é a mensagem? Então, em 2 ocasiões, Mambrana cita o que é a mensagem. O próprio profeta diz para você o que é a mensagem. E essa é uma pergunta que podemos fazer agora. O que é a mensagem? O que você pensa que a mensagem é? Porque cada um vai ter suas próprias teorias a respeito. O unicista vai talvez resumir toda a mensagem no unicismo. A mensagem é você entender que Jesus é Deus. Um outro, talvez descuidado, destreinado, vai dizer, não, a mensagem é entender que Jesus é filho de Deus. Mas nada disso é mensagem. O que é exatamente a mensagem? Vamos ver o que foi que o Mambrana disse. Você tem uma pista disso na mensagem, a maior manchete de notícia da história que ele pregou em 61. Aqui ele vai dizer, ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Se ele está vivo, onde é que ele está? No seu corpo. Amém? Ele não está apenas lá sentado no trono fazendo intercessões. Eu sei que ele tem um corpo lá, mas o corpo místico, que é a igreja, está aqui. Então ele também tem que estar vivo aqui. O que é a mensagem? Veja, eu estou construindo para você captar bem isto. Jesus é ressuscitado. Jesus está vivo. Agora ele pergunta, qual é a mensagem hoje? O que é a mensagem? Venha, creia, diga aos outros que ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo e aparece para a igreja eleita esta noite. Esta é a mensagem. Cristo está aqui. Cristo está vivo. E onde é que está ele? Está na igreja eleita. Naquela igreja que ele tem separado, que ele viu de antemão. Isto é mensagem. Como ele apareceu então? O que ele faz então? Eu sempre lhe disse que Deus é infinito e não pode mudar. E se essa foi a sua atitude para com o mundo, depois da ressurreição é a mesma coisa hoje. E Jesus testemunhou a mesma coisa dizendo, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Então, é nisso que se resume a mensagem da hora, que é entender que Deus está aqui, se revelando para a sua igreja, a segunda Eva de Cristo, para as suas ovelhas, os eleitos. E o Mambrana disse que o seu ministério não era exatamente tentar explicar Deus, porque eu disse que alguns podem tentar resumir a mensagem, dizendo, Jesus é Deus, ou algo assim. Mas isso não é exatamente a mensagem. Ele disse que ele não veio para tentar explicar. Ele disse apenas para dizer para nós que ele está aqui. Não foi isso? Foi para isso que ele veio fazer. Ele veio aqui para dizer para nós que ele está aqui. Na mensagem desde então de 62. Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é aparição. A próxima, quer dizer, a vinda, será em breve. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez uma vez, em sua igreja. Agora você é parte dessa igreja, e pela graça você crê. Eu sou membro dessa igreja. Agora, eu não sou um pregador, você sabe que eu não sou. Eu não tenho instrução para fazer isto. Às vezes eu me sinto relutante em pé aqui por homens de Deus que são chamados para esse ofício, a apóstolos, a profetas, mestres, pastores, evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. Eu estou aqui de pé. Aqui ele está dizendo, olha, eu não tenho esse ministério que eles têm, eu estou aqui para tentar te explicar com detalhes quem é Deus, quem é Jesus. Meu ministério exatamente não é isso. Então qual é o ministério dele? O meu ministério é um ministério diferente de um pastor ou de um mestre. Eu não sou isso. Se eu disser coisas erradas, irmãos, perdoe-me. Eu não quero dizer isso. Mas este é o meu ministério, para declará-lo que ele está aqui. Estou lendo isso porque o Mambai me deu este parágrafo. Se você entende o que é a mensagem, você vai entender qual é o ministério de Mambrana. E o seu ministério é declarar que ele está aqui. Que ele está preparando uma igreja. Que ele está preparando uma noiva para o arrebatamento. A sua aparição está aqui nesse exato momento. A coluna de fogo está guiando aqui famílias de Deus. Para juntos terem um testemunho e uma confissão de fé correta. Então, uma vez de posse disso, sabendo que Deus está aqui e que Ele quer se revelar e manifestar através da sua igreja, o que Ele quer de nós então é o quê? Que nós nos afastemos daquela Babilônia lá de Nimrod. Deus quer que você se afaste disso.
se afasta todo o sistema criado pelo homem e que nós buscamos refúgio somente na cruz de Cristo. Amém? Amém. Outra mensagem aqui. Fuja para cá, venha depressa, 58. Então, qual é a mensagem? O profeta faz a mesma pergunta. Qual foi a sua mensagem? Apresse-se e saia daqui. Ora, afaste-se dessas grandes paredes denominacionais. Porque se Cristo está aqui, está aparecendo, você tem que fugir de tudo isso para estar com Cristo. Afaste dessas paredes do pecado que você esteve rodeado. Esses velhos atos de televisão, imoral e todo esse tipo de material de jornal e todas essas revistas de história verdadeira. Fique longe disso. Todos esses céticos, eu me pergunto se isso poderia ser uma telepatia, eu me pergunto se poderia ser isso. Depressa, vá embora, saia disso. Saia e corra para o meio da misericórdia de Cristo. Ela está na cruz, porque há espaço na fonte por você. Pense nisso pela fé e receba-o. Então, nós não podemos nos gloriar de crer nessa mensagem. Nós não podemos aqui ficar simplesmente dizendo que nós cremos, nós ouvimos fitas. Mas o que nós precisamos é crer e viver esta mensagem. Eu quero ler aqui mais algumas palavras do irmão Brian, antes de encerrar esse estudo, onde ele trata disso. Porque isso aqui tem a ver com o que esta mensagem é. O que é esta mensagem? O que você tem a ver com esta mensagem? Então, muitos leem a mensagem, estudam ela apenas mentalmente, intelectualmente, e formam apenas um conjunto de ideias e teorias e criam nela. Mas não é assim, a mensagem não é isto. Mambai disse aqui, há uma grande diferença entre saber de algo intelectualmente, como um credo, e ter isso revelado a você em sua alma. Muitas pessoas chegam nesta mensagem e podem ter sido boas pessoas de igreja, e muitos têm saído da mensagem. Isso porque eles nunca foram nascidos de novo. E eles realmente nunca tiveram qualquer experiência com Deus. A evidência do batismo, do novo nascimento, não é apenas uma concepção intelectual da palavra para a hora, mas é uma verdadeira audição. Reconhecer e então agir sobre a palavra. Mambana disse, se você recebeu a vida de Cristo na sua vida, Ele se expressará em você. Qual é a mensagem de hoje? Cristo está aqui. E onde é que Ele está? Ele tem que aparecer em você. Cristo tem que estar em você. Então você tem que fazer parte dessa mensagem. Se a mensagem do dia é que Cristo está aqui e Cristo está em você, então você tem que ser uma revelação de Cristo. A tua vida tem que ser. A vida de Cristo na sua vida. Ele se expressará em você. Tem que ser. Será que nós somos chamados para nos tornar branamitas? Oh, sou crente em William Branham, profeta de Deus. Será que é só para isso? Deus nunca nos chamou para essa finalidade. Ele nos chamou para que nos tornássemos no que éramos para ser, filhos e filhos de Deus. Filhas e filhos de Deus adotados. Então não pense, graças a Deus que eu nasci em uma igreja da mensagem, então está tudo bem comigo. Porque a menos que você tenha recebido um novo nascimento, você ainda irá perder o arrebatamento. Continuando, se muitos têm a doutrina correta pela revelação, e não somente por uma concepção intelectual, então essa mesma doutrina terá que produzir a vida da revelação que é o próprio Cristo em nós, a esperança da glória. Fé é uma revelação, e se ela é realmente revelada, ela deve manifestar uma energia, e essa energia deve manifestar-se em uma ação. A palavra revelação significa manifestação da verdade divina. Então, se você tem uma revelação de uma verdade que é divina, ela tem que se expressar de alguma forma. Entende o que o Bryce está dizendo aqui? Se você tem uma revelação, não pode ficar apenas aqui. Ela vai ter que se expressar na tua vida de alguma maneira. E se não houver uma manifestação de Cristo em você, que é essa revelação divina, então não há revelação de Cristo em você. Porque crer e revelação não são a mesma coisa. Revelação significa que é uma manifestação para o que você crê. Ó, eu creio, então tem que haver uma manifestação da tua fé aí. Alguma coisa tem que acontecer. É isso que o Mumbai diz. Então, aqui já para quase concluir. Então, se alguém apenas confessa crer na mensagem, mas não tem essa vida de Cristo em si, então ele está então somente sendo um cristão, como o Branham disse, artificial. Ele usava essa palavra.
Mensagem do casamento do Cordeiro. Você não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um cristão artificial professo, mas você não pode ser um cristão até que Cristo ser injetado em você através do batismo do Espírito Santo. Então você está ligado com Ele. E não são mais dois, são um. Como o marido se une à esposa, assim é a segunda Eva unida ao segundo Adão. São um só. Você é Cristo. Cristo está em você, né? A mensagem do dia, o que é? O que é a mensagem? É Cristo entre nós. Onde é que está? E você? Você e eles são um. Cristo, essa revelação de Cristo, tem que se expressar através de você. Cristo prometeu estar em nós, como o Pai estava em Cristo. Eu e meu Pai somos um. Você e eu somos um. Cristo em nós. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja para continuar a obra do Evangelho. Então, nos tornamos ligados a Cristo, não por nome artificial, mas através de uma realidade do Espírito Santo de vida. Então, através do poder de sua ressurreição, somos tirados das coisas mortas do mundo e colocados com Ele em lugares celestiais. Amém. Eu gosto disso. Então veja, se a mensagem desse dia é para declarar que Cristo está aqui, a presença de Cristo, a sua aparição, né, em nosso meio, então a melhor prova, meus queridos, de nós demonstrarmos que cremos nessa mensagem, e de que nós recebemos essa mensagem, é de que nós temos essa vida do Cristo em nós, para refletir através de nós esse parecer e essa presença de Cristo. Amém? Amém. Eu leio só essa mensagem, irmão Brana, e encerro esse nosso estudo de hoje. Sermão que não temos traduzido, identificação, 23 de janeiro de 63. Temos que assumir o inteiro e completo Evangelho. Ou seja, viver o Evangelho. É isso que ele quer dizer. Nós devemos. E agora, sendo que temos nos identificado como pessoas cheias do Evangelho, vamos moldar o nosso caráter. Somos convidados a sermos moldados à sua imagem, para que possamos refletir a sua presença. Sim. Não é essa a mensagem de hoje? A presença de Cristo está aqui. E nós estamos aqui para refletir essa presença. E as obras que eu faço, vós também as fareis. A vida que eu vivo, assim vivereis. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido. Todo esse tempo que tivemos, Senhor, para meditar nessas palavras do Teu profeta, das Escrituras, foi tudo para confirmar, Senhor, que o que nós temos crido e confessado são a Tua Santa Palavra, as Santas Escrituras, as quais, Senhor, são o nosso único fundamento. E hoje, Senhor, nós entendemos que Tu tens revelado nesse dia uma palavra, uma mensagem especial. E essa mensagem, Senhor, é de que Tu estás aqui outra vez vivo em nosso meio. Não apenas uma concepção mental ou intelectual, não apenas uma concepção doutrinária de quem quer que seja, mas nós cremos que Tu se faz presente e vivo naqueles que receberam esta palavra. E aqueles que receberam a revelação divina dessa palavra, vai expressar esta revelação através da própria presença da vida do Teu Cristo em meio a Ele, em meio a nós. Então, Senhor, o nosso desejo é de que realmente essa revelação se confirme em nossas vidas. Que Tu esteja conosco, Senhor. Que esta mensagem se revele através de nossas próprias vidas. Que nós possamos, de fato, refletir a presença de Cristo. Então, Senhor, continue nos dando um coração para entender. Continue nos dando olhos para ver. Continue dando à Tua igreja ouvidos para ouvir. Nós não somos como alguns dizem que são réprobos contra a fé e que ainda assim podem ser redimidos. Nós entendemos que há um limite para aqueles que rejeitam a Ti. Mas nós estamos aqui, Senhor, para apenas dar um testemunho do Espírito que está em nós. Então, ajude, Senhor. E ajude as famílias. Ajude os Teus filhos que creem e confessam a Tua palavra. Que eles possam viver por ela. E que eles possam ver em suas próprias vidas a prova. Porque o Teu profeta disse que Tu prova cada coisa da palavra. Tu provarás a ressurreição. Tu provarás o arrebatamento. Tu provarás que haverá um novo céu, uma nova terra. Então, Senhor, antes de tudo isso, ainda nessa dimensão que estamos, há muitas promessas para nós. E nós cremos que Tu irá provar cada uma delas para nós. Então, Senhor, tudo que fazemos é o que Teu Cristo disse. Nos sujeitando a Ti, buscando em primeiro lugar o Teu reino e Tua justiça. E todas as demais provas que precisamos, Tu irá nos dar e nos acrescentar. Então, Senhor, enquanto estivermos aqui, conceda a essa segunda noiva uma vida com autoridade. Que o Teu Santo Espírito possa nos guiar e nos conduzir.
e fazer de nós vencedores pelo sangue do teu Cordeiro. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo.